Sociedades antigas e misteriosas deixaram grandes dúvidas para serem solucionadas. Muitas vezes, essas civilizações deixaram rastros que se perderam com o tempo, não deixando muitas evidências de seus hábitos e costumes. E por isso, é muito difícil conhecê-las completamente, nos deixando cheio de curiosidades e admiração. Os Maias são uma das sociedades antigas e misteriosas mais conhecidas. Entretanto, não sabemos muito sobre eles. Muitas evidências deste povo antigo foram deixadas para trás e recuperadas próximos de onde viviam. Outras foram destruídas pelos conquistadores espanhóis, mas alguns achados acabaram deixando os arqueólogos e antropólogos modernos com mais perguntas do que respostas. Historiadores sabem que os maias construíram algumas das maravilhas arquitetônicas da antiguidade e criaram inúmeros calendários realmente impressionantes, mas até hoje não se sabe como essa misteriosa civilização desapareceu. Estudos apontam que o Império Maia entrou em colapso cerca de 1000 anos atrás. Alguns estudiosos modernos acreditam que a mudança climática foi uma das causas que levou ao fim dessa civilização. Em 2018, uma equipe de pesquisadores constatou as condições ambientais durante o declínio da cultura e confirmou essa teoria em um artigo científico. Os cientistas analisaram a água presa em um bloco de gesso que encontraram no lago próximo a uma cidade maia. Eles mediram as variantes químicas da água que estava no gesso. Os isótopos leves tendem a evaporar muito mais rápido. Por isso, o gesso deixado com isótopos mais pesados sinalizava para uma seca. Em dezembro de 2019, os arqueólogos descobriram um grande palácio que seria usado pela elite maia, enterrado em Culubá, nas florestas de Yucatán. Segundo o Instituto Nacional de Antropologia e História do México, a estrutura tem aproximadamente 50 metros de comprimento e 6 metros de altura. Os estudiosos acreditam que o palácio foi ocupado por volta de 600 a 900 anos depois de Cristo, quando a cultura maia ainda prosperava. Os Clovis são uma civilização que habitou a América do Norte. Ninguém sabe explicar ao certo como foi que ela desapareceu. Eles habitaram essa região por volta de 10.600 a 11.250 anos antes de Cristo. Vestígios de sua existência foram descobertos na década de 30. A palavra Clovis é sinônimo de um tipo de artefato, as pontas de flechas. Durante sua existência, o povo Clovis acumulou estes objetos por toda a América do Norte. Os Clovis parecem ser a primeira civilização verdadeiramente dominante e expansionista desse continente, mas muito pouco se sabe sobre essa civilização antiga e misteriosa. Arqueólogos contam que eles se espalharam pela América do Norte. Estes povos deixaram apenas seus antigos armamentos como prova de sua existência. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu a esta cultura. Se ela se extinguiu ou simplesmente se uniu a futuras civilizações. Rapa Nui foi uma civilização que estabeleceu na Ilha de Páscoa a partir de uma população de polinésios e se desenvolveu nessa ilha por volta do ano 1200 e ficaram muito famosos pela construção dos moais, enormes monólitos de rocha vulcânica, com forma humanoide e espalhados por diversas partes da ilha. Você provavelmente deve conhecer essas ilustres esculturas, que são esculturas com enormes cabeças e corpos subterrâneos, e foi tudo que sobrou dessa misteriosa civilização. A Ilha de Páscoa está longe de qualquer outra civilização, mesmo para os padrões polinésios. Isso significa que um pequeno grupo de pessoas, que provavelmente se alimentavam de frutos do mar, criou algumas estátuas icônicas e depois partiu ou morreu. Pesquisas modernas sugerem que os habitantes da ilha, os Rapa Nui, podem ter sido destruídos pelo seu próprio sustento, através do esgotamento dos recursos naturais. Nabta Playa é o local onde uma antiga civilização de astrônomos do deserto núbio se estabeleceu. Os habitantes de Nabta Playa eram um povo notável, descrito como antigos astrônomos do deserto. Essa civilização existiu há mais de 11.000 anos e foi a primeira cultura a deixar provas de estudos de astronomia. Eles criaram gigantescas estruturas de pedra, destinadas a rastrear os movimentos das estrelas. Esta civilização, provavelmente, lançou as bases para que outras civilizações também estudassem e aprendessem sobre astronomia. Os Olmecas são uma antiga cultura pré-colombiana da Mesoamérica, que se estabeleceu na região tropical do centro-sul do atual México. A antiga civilização da Ilha de Páscoa não foi a única a deixar monumentos misteriosos. A cultura Olmeca também é conhecida por deixar cabeças gigantes e assustadoras, mas tem sido difícil descobrir exatamente para o que elas servem.
Os Olmecas ainda podem ter sido a primeira civilização ocidental a desenvolver um sistema de escrita. Símbolos descobertos em 2002 e 2006 foram datados de 650 a 900 anos antes de Cristo, procedendo à mais antiga escrita zapoteca datada de 500 anos antes de Cristo. Os Olmecas ocuparam a mesma área que os antigos maias, 1200 anos antes dessa civilização. É provável que caíram vítimas do mesmo cataclisma que assolou a história maia. Os Olmecas espalharam seu império por mais de 900 anos, estabelecendo o padrão que os futuros impérios sul-americanos seguiriam, antes de desaparecerem misteriosamente por volta de 300 d.C. O povo de Punt é uma civilização mítica que existia em torno de várias nações africanas antigas, incluindo o Egito. Os registros antigos falam de muitas expedições comerciais à terra de Punt, mas até esta data de Punt não deixou registrado, nem deixou vestígios de sua descoberta. Algumas civilizações antigas são vistas como mais importantes que outras, devido às contribuições que fizeram para o surgimento de novas civilizações. A civilização do Vale do Indo é um grande exemplo disso, mas ao contrário dos mesopotâmios ou babilônicos, ainda não se sabe muito sobre eles. A cultura do Vale do Indo prosperou entre 4.000 e 3.000 anos atrás, tornando-se contemporâneo dos antigos egípcios e da Mesopotâmia. Algumas evidências sugerem, no entanto, que atingiram dimensões ainda maiores do que essas duas civilizações, e pode ter abrigado 10% da população mundial, porém a civilização desapareceu misteriosamente. Os cientistas atuais acreditam que isso pode ter sido devido a mudanças climáticas. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar o que você achou.